E a gente começa o Encontro Saudável, edição 2017, super especial, com uma das consultoras mais queridas do programa, que é a doutora Doriane. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, Soraya. Como é que muito começou? bom voltar. Né? Como começou 2017? Bem, alto Muito astral, bem. muito trabalho. Muito trabalho, muito bem, uma energia muito boa. Que joia. Deu para pegar alguns dias de férias ou ainda não? A gente deu uma descansadinha uns dias. O Matheus merece, né? Sim, e a mãe dele também. Também, tá certo. Olha, o assunto que a gente vai abordar nesse primeiro bloco é sobre doenças inflamatórias intestinais. A famosa DII, essa é a sigla como é conhecida mundialmente. E hoje, se a gente for falar em incidência de doença inflamatória intestinal no Brasil, é uma coisa muito vaga, é difícil, né, doutora, a gente precisar, sim, a não ser que se faça um estudo por região. Mas muitas pessoas sofrem com a doença inflamatória intestinal, e a doutora Doriane, que é médica coloproctologista, trabalha diretamente com isso e faz parte de uma associação que promove e desenvolve campanhas muito sérias. E em maio, depois a gente vai falar sobre isso também, que é conhecido como Maio Roxo, vai abordar novamente essa campanha de informação e prevenção. Mas vamos começar, doutora, falando um pouquinho sobre os dois tipos principais de doença inflamatória intestinal. Quais são? E são só dois tipos mesmo que existem? O que são? Então, a doença inflamatória, como o nome está dizendo, é uma inflamação do intestino. Existem dois grandes tipos principais, que um deles é a doença de Crohn, o outro é a retocolite. A doença de Crohn, ela é um pouco mais extensa, então ela pode pegar da boca até o ânus, tá? Então pode pegar esôfago, estômago, intestino fino e intestino grosso. A retocolite, como o nome está dizendo, pega reto e colo, tá? Então inflama mais reto e colo, tá? Então são pequenas inflamações. Existe um outro tipo que é a colite indeterminada, que é quando ela aparece muito como retocolite ou como doença de Crohn, mas que não tem o resultado histopatológico disso. Então pode ser uma colite indeterminada, mas o que a gente fala mesmo é doença de Crohn e retocolite. Certo. Então, E assim, é importante ressaltar também que o nome diz doença inflamatória intestinal. Ela inflama o intestino, ela causa lesão no intestino. Mas essas doenças, elas têm um caráter autoimune. Então, ainda não se tem na literatura alguma coisa dizendo que isso, mas isso causa essas doenças. Certo, entendi. Não existe ainda uma comprovação, mas se sabe que algumas alterações genéticas podem levar a isso. Mas é caracterizada como uma doença autoimune. E aí, como é uma doença autoimune, isto é, do sistema imunológico, pode acometer algumas pequenas inflamações no corpo, tais como olho, rim, fígado, articulações, e bem como pele também. Olha, tem esse desdobramento. Tem sim. Aí você pode pensar assim, tá, então se eu tirar meu intestino, eu não vou ter isso. Não, não é isso. Você tem uma deficiência no sistema imunológico. Então, mesmo sem a inflamação ou sem o intestino inflamado, se você cortar e tal, você pode sim desenvolver outras coisas. Tá certo. Quais são os sintomas, doutora, da doença de Crohn e da retocolite ulcerativa? Principalmente a diarreia. É uma das coisas que mais chama atenção, diarreia e dor abdominal. Recorrente? Então, a diarreia é assim, da retocolite é uma diarreia que está relacionada à saída de sangue e muco, que é catarro nas fezes, tá? E a doença de Crohn também pode estar relacionada com isso. Mas episódios de dores abdominais crônicas, que tem há muito tempo, que tem um período de melhora e depois volta a piorar, também é um quadro comum de acabar acontecendo. Bom, então a gente já sabe quais são os sintomas, a doutora elencou aqui. As causas ainda, ela própria diz que a literatura não define especificamente uma doença autoimune. Agora, como é feito o diagnóstico e o tratamento desse tipo de doença, doutora? Então, o diagnóstico é basicamente por detectar essa inflamação. Se essa inflamação está no cólon, é através da colonoscopia, que é aquele exame que é um aparelho que tem uma câmerazinha na ponta e ele sai vendo todo o intestino grosso. E se for no intestino fino, a depender, a gente consegue fazer através de uma tomografia específica para isso ou de uma ressonância específica.
Existem também até aquela cápsula endoscópica, que é uma cápsulazinha, que você ingere pela boca e ela sai fazendo fotos de todo o trato digestivo alto. E mas é método de imagem associado também com a biópsia. Que é imprescindível também. Sim. E o tratamento? O tratamento, depender de cada quadro. Existe o quadro leve, moderado e grave. O quadro leve, existem remédios mais simples. Aí, o quadro moderado e grave, existem remédios que atuam lá no sistema imunológico, isto é, baixa a nossa imunidade, para daí agir nessa inflamação e desinflamar. Então, são medicações um pouco mais fortes. Tem cura esse tipo de doença? Não, não tem cura, como eu falei. É uma doença do teu sistema imunológico. Então, a gente consegue controlá-la através de medicação. Eu posso um dia ficar sem remédio? Pode. Você pode sim, contanto que faça um bom acompanhamento e que tenha ciência de que daqui a 20 anos, eventualmente, isso pode voltar. E aí você vai dizer assim, tá, mas que idade então que aparece? Porque se daqui a 20 anos pode acometer. Prioritariamente, assim, mais comumente acontece numa fase de adulto jovem, tá? O Crohn, ele acaba acontecendo em idade mais jovem. Então, ali no início da adolescência pode acabar acontecendo. Mas também pode acontecer em uma fase de 40 anos, o adulto jovem, né? Certo. E o médico especialista para diagnosticar e fazer o tratamento é o médico coloproctologista. Exato. Ou gastroenterologista também, tá certo. Essa semana a gente viu a notícia, a atriz Fernanda Paes Leme, que todo mundo conhece, fez uma declaração contando, no começo do mês de fevereiro, que ela tem síndrome do intestino irritável, que também é conhecido pela sigla SII. Até eu quero aproveitar a oportunidade, doutora, para te perguntar se existe alguma relação da SII com a DII, né? Porque as pessoas confundem e ficam se perguntando. Sim, então assim, a síndrome do intestino irritável é uma irritação, um quadro de irritação intestinal. Ele não é parente da doença inflamatória intestinal. E nem se eu tiver intestino irritável, eu não tenho predisposição de ter a doença inflamatória intestinal. Não tem essa relação, então? Não existe relação. Existe uma semelhança de sintomas, tá? Porque no intestino irritável, a característica do diagnóstico do intestino irritável é não ter lesão intestinal. Certo. Então, é só um quadro de irritação. É como se fosse uma arritmia do coração, só que da parede do intestino. Então, ele funciona desordenadamente. Certo. E aí, fazendo uma dieta, atividade física... E algumas medicações também que já estão bem estabelecidas, elas acabam melhorando os sintomas. A atividade física está ligada a tudo que é bem-estar, né? Olha só. Sim. Eu tenho aqui a informação que o Dia de Conscientização da Doença Inflamatória Intestinal é lembrado no dia 19 de maio, né? Conhecido também como Maio Roxo, como eu falei inicialmente. É uma campanha internacional criada em 2016 com o objetivo de chamar a atenção da sociedade e parlamentares para promover maior conscientização e melhoria na qualidade de vida dessas pessoas. Você faz parte da ABCD, doutora, que é a Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn. Como que se dá o envolvimento da gastroclínica com esse tipo de campanha, com esse tipo de campanha informativa, que eu acho que não é feita apenas uma vez no ano, né? Então a gente sempre chama atenção para essa doença, a prioridade de sintomas e o tratamento. E habitualmente a gente tem feito algumas caminhadas, também em maio a gente lança panfletos informativos lá na gastroclínica mesmo. Então, não só para os nossos pacientes com doença inflamatória, mas para outros que têm parentes, vizinhos. Para a população, né, de modo geral. E a gente também já fez caminhadas em relação a isso, a chamar atenção aí na imprensa para divulgar né? Para a população geral. E esse ano estarão novamente empenhados na campanha Maio Roxo. Sim. Que bom, que bom. Então, nosso espaço está aberto também, desde já,
porque é nosso compromisso levar para vocês esse tipo de informação que é importantíssimo. Eu repito, às vezes você tem esses sintomas e nem desconfia, nunca ouviu falar, então é bom procurar ajuda médica especializada, ter esse diagnóstico para fazer o tratamento adequado. Doutora Doriane, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Soraya. Tenha uma excelente semana. Você também.